Olá pessoal, eu quero fazer este problema 5.10 do Moisés volume 1 com vocês. Então o problema está enunciado assim, a gente tem estas polias, 3 polias, né, com esses pesos anexados a ela, então o peso M1 aqui à esquerda, o peso M3 no centro, o peso M2 na lateral. As duas polias laterais estão presas no teto e a polia M3 está presa nas outras através dessas cordas que eu deixei tracejado. O exercício pede para a gente calcular a tensão nas cordas e as acelerações dos blocos 1, 2 e 3. Como que a gente resolve esse exercício? É bem parecido com um exemplo que está no livro. E o que a gente tem que primeiro fazer é associar a relação entre as acelerações dos blocos 1, 2 e 3, que é dada pelo vínculo entre o comprimento das cordas em cada trecho. Então perceba o seguinte, aqui na massa M1 a gente vai ter essa seção da corda que tem um certo tamanho, vamos chamar de L1. Na massa M2 a gente tem outra seção da corda que eu vou chamar de L2. E na região central aqui eu tenho duas seções que eu vou chamar cada uma delas de L3. O que acontece, e aí no meio do caminho, na verdade, né, se você for pegar a região intermediária, aqui nesta região acima da polia, que eu estou desenhando de preto mesmo, a corda sempre tem o mesmo tamanho, né? Se eu subir a corda L1, uma parte dela entra aqui, sai por aqui, mas o trecho interno da polia sempre tem o mesmo tamanho, então a gente pode esquecer dele. Então nas 3 polias a corda está passando ali por trás, mas esse tamanhinho a gente pode esquecer. Então a primeira coisa que a gente tem que tirar é esse vínculo dos tamanhos, né? Que implica o quê? O vínculo matematicamente diz que o tamanho L1 mais o tamanho L2 mais o trecho da corda 2 vezes L3 vai ser constante. Por quê? Porque se eu subir L1, o tanto que eu subir da massa M1 aqui vai encurtar L1, e o tanto que eu encurtar L1 tem que ser distribuído de alguma forma entre o L3 e o L2, tal que o tamanho da corda final não muda, certo? O tamanho da corda é L1 mais L2 mais 2L3 mais os trechos que estão internos na polia. Mas esses trechos internos nunca mudam, é sempre o mesmo trecho interno, né? Então isso está embutido na constante do lado direito. Os trechos que variam à medida com que você move as massas é o L1, L2 e os 2 L3, então é esse que a gente tem que deixar explícito aqui no vínculo. Esse vínculo implica que se eu fizer variações nas velocidades, elas vão obedecer esse vínculo também, porque se eu variar as massas, elas vão se mover com deslocamentos equivalentes a esse vínculo. E a mesma coisa para as acelerações. Então, deste vínculo aqui, a gente tira, né, que as variações dos comprimentos têm que satisfazer estas relações aqui. Então, a variação de L1 mais a variação de L2 mais 2 vezes a variação de L3 tem que ser igual à variação da constante, mas a constante não varia, então tem que ser 0. E daqui a gente conclui, então, que se as variações seguem este vínculo, as acelerações que também vão ter que seguir este vínculo, né? Então, a aceleração 1 do bloco 1 mais a aceleração do bloco 2 mais 2 vezes a aceleração do bloco 3 tem que ser 0. Aqui vamos definir, então, estas acelerações. Eu vou definir todas elas para cima, é uma escolha de sistema de coordenadas em cada bloco. Então, a aceleração do bloco 1 eu vou definir assim. A aceleração do bloco 2 aqui, para cima. E a aceleração do bloco 3 também vou colocar para cima. É uma escolha para fazer a conta ficar mais uniforme, ok? Então vamos guardar. A gente tem esta relação entre as acelerações, que nos dá uma equação, e agora a gente tem que olhar para a resultante de forças em cada bloco.
Quais vão ser as forças aqui? A gente vai ter o peso em cada bloco, né? Então eu tenho o peso no bloco P1, o peso no bloco P3 e o peso no bloco P2. E a corda está tensionada, então em cada seção aqui eu tenho uma tensão T nas cordas. Essas tensões T aqui na corda L3 aparece duas vezes, né? E na 2 aqui aparece mais uma vez. Essas duas tensões T na corda L3, elas se propagam aqui, né? Elas vão atuar efetivamente como sendo uma força 2T na massa M3. Perceba que a gente tem aqui, vamos ver quais são as incógnitas do nosso problema. As 3 acelerações são incógnitas e a tensão na corda, que é a única ao longo de toda a corda, também é uma incógnita. Então eu tenho 4 incógnitas no problema, né? Tenho 4 incógnitas. E elas são as 3 acelerações, A1, A2 e A3, e a tensão nas cordas T. Então, se eu tenho 4 incógnitas, eu preciso de 4 equações. Eu já tenho uma equação aqui, vamos chamar essa aqui de equação 1, e agora eu preciso de mais 3 equações para resolver um sistema de 4 equações e 4 incógnitas. Essas outras 3 equações, elas vão vir das resultantes de força em cada bloco. Então, se eu olhar para o bloco 1, aplicar a lei de Newton, eu tenho que a massa do bloco 1 vezes a aceleração 1 vai ser igual a resultante de forças no bloco 1. Como eu coloquei a aceleração 1 para cima, a resultante de forças vai ser a tensão na corda, menos o peso no bloco 1, que é M1G. No bloco 2, aqui do lado, de forma semelhante, massa do bloco 2 vezes a aceleração do bloco 2 vai ser igual a resultante de forças no bloco 2. De novo, eu coloquei a aceleração 2 para cima, então vai ser a tensão menos M2G. Aqui você percebe que essa definição da direção da aceleração é importante, porque define como que é a subtração aqui das resultantes do lado direito, né? E no bloco 3 a gente tem que a massa do bloco 3 vezes a aceleração do bloco 3 vai ser 2 vezes a tensão, porque tem duas seções da corda agindo com força no bloco 3, menos M3G. Então isso nos dá as outras 3 equações que, junto com a primeira aqui de cima, formam um conjunto de 4 equações e 4 incógnitas. Bom, vamos passar as massas dividindo, e essa equação vai ficar então A1 igual a T sobre M1 menos G. A segunda equação vai ficar A2 igual a T sobre M2 menos G. E a terceira equação vai ficar A3 igual a 2T sobre M3 menos G. E aí sim, eu tenho aqui a minha equação 2, a minha equação 3 e a minha equação 4, que completa aí o conjunto de 4 equações para 4 incógnitas. Como é que eu vou resolver esse conjunto de equações agora? Bom, eu vou pegar essas 3 equações de baixo, para A1, A2 e A3, e vou jogar elas nesta daqui. Por que isso é prático? Porque automaticamente eu vou eliminar A1, A2 e A3 e vou ficar com uma única incógnita, que é a tensão. Então, fazendo isso, vou trocar de cor para facilitar o acompanhamento aí. Então, a primeira, vou pegar a equação 1, né? Da equação 1, temos... vamos lá, o primeiro trecho da equação 1, A1. Quem que é A1? É T sobre M1 menos G. Vou colocar os parênteses para facilitar o acompanhamento. Mais, quem que é a aceleração 2? T sobre M2 menos G. Mais
duas vezes, esse 2 aqui, duas vezes A3. Quem é A3? 2T sobre M3 menos G, tudo isso igual a zero. Então usamos o vínculo junto com as resultantes de forças para chegar nessa equação. Note que nessa equação a única incógnita é a tensão da corda. Bom, agora basicamente uma manipulação algébrica para isolar o T, jogar a gravidade para o outro lado e simplificar aí as massas. E tudo que você vai fazer é basicamente fatorar essas grandezas e aplicar o mínimo múltiplo comum, né? Não vou fazer essa parte, uma parte de manipulações algébricas que eu vou deixar como exercício para vocês e peço para vocês tentarem demonstrar que o resultado vai dar T igual a M1 vezes M2 vezes M3 dividido por 4 M1 vezes M2 mais M1 vezes M3 mais M2 vezes M3, tudo isso vezes 4G. Se vocês substituírem os números, né, aqui em cima eu deixei anotado, a massa 1 vale 1 kg, a massa 3 vale 2 kg, a massa 3 vale 2 kg. Aqui eu acho que pode ter havido uma confusão no Moisés, no enunciado, que talvez deveria estar invertido esses dois aqui, né? Ficaria mais bonito, M1 igual a 1, M2 igual a 2, M3 igual a 3 quilos. Então talvez tenha sido invertido, porque a resposta no Moisés está errada. E talvez seja por uma confusão nessa inversão aqui. A resposta pode estar baseada nesses números invertidos, tá? Então tomem cuidado. Eu vou manter aqui a solução de acordo com o enunciado que foi usado aqui, tá? Então, se você substituir esses números nesta expressão da tensão, você vai encontrar que a tensão é 6/5 da gravidade. Você pode, se quiser, substituir o valor da gravidade por 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou por 10, se quiser aproximar. Mas assim tá bom, deixa em termos da gravidade, aí não precisa ficar fazendo aproximação. Vamos deixar aí a resposta como sendo 6/5 de G. Não precisa substituir o valor de G, assim já está ótimo, né? A gente sabe que basta substituir para achar um número mais explícito. Bom, encontrando o valor de T, agora é uma questão de pegar este valor de T e jogar de volta nas equações para A1, A2 e A3 para encontrar estas acelerações, substituindo os valores da massa e tudo mais. Novamente, é meramente um trabalho de substituir valores e fazer a continha, então vou deixar aí de exercício para vocês completarem essa parte e descobrirem que a aceleração A1 é 1/5 de G, a aceleração A2 é menos 3/5 de G e a aceleração A3 é 1/5 de G. E isso resolve o exercício. Perceba que a aceleração A1 e A3 estão positivas, enquanto que a aceleração A2 está negativa. Então está com o sentido oposto àquele que a gente definiu, né? Então o que acontece? Para estes valores das massas, o que vai acontecer é que o A2 está negativo, então na verdade a massa 2 vai descer, e o A1 e o A3 estão positivos, então a massa A1 e a massa A3 irão subir para estes valores dados aqui no enunciado do exercício. Para outros valores pode ser que os sinais mudem, depende um pouco aí da relação entre as massas. E é isso. Com isso concluímos o exercício. Vou focar aqui na resposta. Essa é a resposta. Não bate com a do Moisés, mas provavelmente não bate com a do Moisés porque as massas ali em cima talvez estejam invertidas com relação ao enunciado. Fica de exercício para você também, se quiser, trocar os valores dessas massas, né,
verifique aí por conta própria. Se você inverter esses dois aqui, se você recupera o valor do resultado que aparece no fim do Moisés. É possível que seja isso, eu não verifiquei, mas tenho certeza que o resultado aqui está correto. Então fica de exercício para vocês fazerem estas pequenas verificações. Ok, gente? Então esse é o exercício, tá? Uma visão geral dele aqui. Não é muito longo, mas tem que ter essa sacada de achar este vínculo aqui. A parte que é uma sacada mais delicada do exercício é achar o vínculo entre as acelerações. Feito isso, o resto é calcular as resultantes de força e resolver o sistema de equações. A maneira mais fácil de resolver o sistema de equações foi a que eu fiz aqui, jogar as acelerações dentro da equação do vínculo e automaticamente você encontra o t, e com esse t você volta depois nas equações do A1, A2 e A3 para fechar o exercício. Bom, gente, é isso. Espero que esteja claro e até a próxima.